Glória a Deus. E vamos à mensagem deste domingo. Gênesis, capítulo 26. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 26. Não desista. Pastora, mas está difícil. Não desista. Persista. Que isso, pastora? Se eu não desistir, eu vou ter que persistir. Certo? Eu vou ter que ser uma pessoa perseverante, persistente. Olha, motivos para tentar fazer você desanimar vão surgir bastantes. Pode ter certeza. Mas você tem que ser uma pessoa persistente. Então é uma frase assim meia clichê, mas fala para essa pessoa que está do seu lado aí, não desista. Amém? Não desista. Ô pastora, mas às vezes dá vontade, né, de jogar tudo assim para o alto e sair correndo. Mas não é a solução, nunca foi e nunca será. Os valentes têm que enfrentar, lutar para vencer. Diga amém? Então vamos lá. Gênesis capítulo 26. Quem achou, diga glória a Deus. E havia fome na terra. Fome, problema, situação difícil. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque, o filho de Abraão, a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor, para quem? Para Isaque. E disse: Isaque, não desças ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo. Fui com teu pai, quero ser contigo, mas para eu ser contigo, você vai ter que me obedecer. Peregrina nessa terra e eu serei contigo. Te abençoarei. Futuro. Está dizendo que iria abençoar na condição dele obedecer. Porque a ti, Isaque, e a toda a tua semente, tua descendência, eu darei todas estas terras, e vou confirmar a aliança, a promessa, o juramento que tenho jurado, que tenho prometido a Abraão, teu pai. Então, para um pouquinho aqui. Aqui já é a descendência de Abraão, Isaque. O Abraão, ele enfrentou a primeira fome. Isaque enfrentou aqui, na época dos patriarcas, a segunda fome. A fome, segundo os estudiosos, era a falta de chuva na terra. E com a falta da chuva vinha a seca. E a seca provocava uma grande fome sobre a terra. E você sabe que a fome, aí ela é cruel, porque colocaria em risco não só a vida de Isaque, mas toda a sua família também. E todos os habitantes, né, ali da terra também. E aí o que aconteceu aqui? Na primeira fome que foi de Abraão, o Abraão, ele foi ao Egito, que era a grande potência lá da época, para buscar socorro, para buscar mantimento, para buscar ajuda. E foi justamente o que Deus pediu para Isaque não fazer. No verso aí 2, Deus aparece para Isaque nesse momento de fome, nesse momento difícil, e fala assim para ele: você não vá para lá, você não desça ao Egito. Eu não quero que você faça o que o teu pai fez. Lembra que Abraão desceu ao Egito, e quando ele subiu, ele trouxe até a Agar? Lembra disso ou não?
Então, é justamente o que Deus está falando. Eu não quero que você vá para lá. Você vá buscar ajuda lá. Você habita na terra que eu te disser. Ou seja, Isaac, eu preciso que você me obedeça. Irmãos, e quando a gente está passando situação difícil, humanamente dizendo, sempre aparecem as possibilidades para a gente tentar resolver aquele problema. Imagina uma pessoa endividada, o que ela pensa? Ai, eu vou ir lá conversar com o meu gerente, para ver se ele libera crédito para mim. Isso é uma solução natural. Ou eu vou conversar com aquele meu parente, que é bem sucedido, para ver se ele me empresta uma quantia, para eu ir pagando para ele aos pouquinhos, para eu poder sair dessa dificuldade. Eu vou procurar alguma credora aí, para ver se eu consigo uma quantia para sair desse sufoco. É a única possibilidade? Claro que não. Tem gente que às vezes dobra, o trabalho para ver se fatura dobrado também. Às vezes a pessoa está trabalhando, um exemplo, só 4 horas, não, então vou ter que trabalhar 8 para conseguir dobrar esse faturamento, conseguir sair dessa dificuldade. Tudo isso que eu estou te falando são possibilidades humanas para tentar sair da crise, do problema. O Isaac estava enfrentando uma fome, então a possibilidade humana era descer a potência da época lá, o Egito, para buscar socorro no Egito. E foi justamente o que Deus falou: você não vai. Eu não quero que você vá lá. Mas, humanamente, o que Deus estava pedindo para ele parecia loucura. Como que ele ia ficar num lugar de fome? Num lugar escasso? Num lugar difícil? É como se Deus falasse: não vai ao gerente. Não procura o parente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não vai buscar ajuda humana, mas habita na terra que eu te disser. O que aparentemente Deus estava pedindo para ele era loucura. Só que Deus fala no verso 3, se você peregrinar nessa terra, pagar o preço nela, investir nela, no sentido de peregrinar, trabalhar, ficar nela. Deus está dizendo: eu vou ser contigo, como eu fui com Abraão, e eu vou te abençoar, como eu abençoei o teu pai. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz ao teu pai, não só para você, Isaac, de dar todas essas terras aqui, não só a você, mas a toda a sua descendência que virá. O pacto vai continuar, mas para o pacto continuar eu preciso da sua obediência. Então, para a gente andar com Deus, é fundamental viver em obediência. Deuteronômio capítulo 28, no verso 2 diz que as bênçãos nos alcançarão. Que bênçãos que estão elencadas aqui nesse capítulo, até determinado versículo aí, eu não lembro qual, mas passa do 12 aí. Todas essas bênçãos que estão ali, elas só vão me alcançar quando eu ouvir a voz do Senhor, meu Deus. E esse ouvir é atender, é obedecer. Então, num relacionamento com Deus, na comunhão com Deus, é fundamental que eu ande em obediência, para que a bênção dele me alcance. Para a bênção que foi de Abraão alcançar Isaac, por mais que Deus tinha prometido a Abraão, é em Isaac que eu vou levantar a tua descendência. Mas se Isaac vira a cabeça e diz: eu não vou obedecer a Deus, claro que Deus daria chance a ele, mas você pode ter certeza, o negócio ia ficar complicado. Pastora, se ele não obedecesse, Deus tem compromisso com a sua palavra.
Como que Deus vai cumprir a palavra na vida de um rebelde? Como que Deus vai cumprir a palavra na vida de uma pessoa que não quer se submeter à vontade dele? Quem entende o que eu estou falando? E você acredita que tem muita gente que quer que a bênção de Deus alcance a vida dele, a vida dela, sem obedecer. Quer ser abençoado, mas não quer fazer o que Deus pede. E aí depois não sabe por que as coisas estão dando erradas. Não sei por quê. As coisas estão dando erradas na minha vida. Algumas coisas a gente sabe sim. Tem outras que a gente não entende. E depois Deus nos ensina no processo, abre os nossos olhos, nos mostra o que está acontecendo. E tem coisas que a gente sabe sim. Isso aqui foi rebeldia. Isso aqui foi desobediência. Quem está entendendo? Isso aqui foi brecha. E o diabo gosta de uma brecha para entrar. Você tem que fechar todas as brechas. Diga amém? Mas voltando aí. Deus falou, peregrina na terra, eu vou ser contigo e te abençoarei. O Isaac ficou na terra, pastora? Ficou. Não só ficou aqui na terra, mas também, no verso 6, você pode ver comigo aqui, ó. E assim habitou Isaac aonde? Em Gerar. Ele ficou nessa terra. Ficou nesse lugar. Diga, na terra da dificuldade, eu vou gerar. Você tem noção do que você falou? Na terra escassa, na terra da fome, na terra difícil, é aí que você vai gerar. Ele ficou na terra de Gerar. Abimeleque, rei dos filisteus, vão ter um desentendimento aí, por causa da Rebeca. E lá no final só que eles vão se reconciliar. Mas vamos para o verso 12. Semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra? Onde Deus mandou ele ficar. E semear na terra, que aparentemente ninguém dá nada por ela. Tem pessoas que vão dizer assim, você é doido. Não tem nem chuva para regar a sua semente. Todo mundo que planta nessa terra não colhe, não dá certo, não consegue. Olha esse ponto, como ele é ruim. Todo mundo que abriu o comércio aí faliu, teve que fechar, saiu de cabeça abaixo. Todo mundo que tentou, não conseguiu. Às vezes a gente ouve essas frases. Em vez de ser motivacional, é desmotivacional. Vamos falar o português, né? Claro, é balde de água fria para tentar esfriar o seu propósito. Ô pastor, a gente ouve muito isso. Isaac está semeando numa terra difícil, de fome. Numa terra de dificuldade, no meio da fome. O que é bonito em Isaac é que ele não ficou ali lamentando as dificuldades. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, ai, está tão difícil arranjar emprego, eu nem vou tentar. Porque quem tenta não consegue. E quando consegue não é o que quer. Então nem vou tentar. Vou ficar aqui mesmo. Fazer o quê? A vida não está difícil só para mim, não. A vida está difícil para todo mundo. Tem gente que é assim, se entrega, se prostra. Nem vou lutar por esse casamento. Esse homem não quer nada com nada.
Essa mulher não quer nada com nada. Só eu que faço as coisas aqui nessa casa, só eu que tento, só eu que me esforço. É justamente isso que o inimigo quer. Que você se acomode, que você se proste, que você fique olhando as dificuldades e não faça o que tem que ser feito. Nossa, se a gente for olhar as dificuldades, os problemas, as adversidades, você não sai nem na rua. E a palavra está dizendo aqui que semeou Isaque, arregaçou as mangas e foi trabalhar naquela terra que Deus mandou ele ficar. Já que Deus mandou eu ficar aqui, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou semear, é aqui que eu vou plantar. Não vou ficar de braços cruzados, reclamando da vida, lamentando que está na fome, não tem chuva. Meu pai me ensinou o caminho, e eu vou fazer o que tem que ser feito. Já que eu chego, meu pai me ensinou o caminho. Naquela época era muito comum eles cavarem poços. Meu Deus, quem tinha poço era... pastora, uma pessoa muito próspera, muito abençoada. Era dali que vinha, né, o sustento. Não só para os animais, para as famílias, quem está entendendo? E ele ousa a semear numa terra seca. Semeia nessa terra que Deus te colocou. Irmã, continua semeando no seu casamento. Irmão, continua semeando no teu casamento. Que Deus uniu, o homem não separa. Continua semeando. E a Bíblia diz que ele colheu naquele mesmo ano. E é ainda nesse ano de 2024, em nome de Jesus, que você vai colher. 100 vezes mais, sem medidas. Qual era o segredo de Isaque? Lê com a pastora o finalzinho. Porque o Senhor, vamos lá, igreja amada, porque o Senhor, quem tem a bênção de Deus, tem tudo o que precisa. Lembra que Deus falou, se você ficar nessa terra, eu vou ser contigo e vou te abençoar. Ó Deus já abençoando. Porque ele obedeceu, isso irmã, porque ele obedeceu, aí a bênção alcançou, o Senhor começou a abençoar, cada sementinha que ele plantou, Deus fez multiplicar 100 vezes mais. Fala para mim, quem semeia e colhe 100 vezes mais, que investimento, hein? Deus é o melhor de todos. Diga glória a Deus. A matemática de Deus confunde a nossa cabeça, porque não se equipara com números humanos. Amém, igreja? Vamos lá. Engrandeceu-se o varão. O que é isso, pastora? Ele cresceu. Ele se tornou grande na terra de fome, onde ninguém acredita. Deus falou para você, semeia, semeia, que é ali que Deus vai te fazer crescer. Você não tem futuro nessa empresa não, é ali que Deus vai te fazer crescer. Se foi Ele que abriu essa porta e te colocou lá, fica firme. Se foi Ele que te deu esse comércio, é ali que você vai ser grande, minha irmã, nesse ramo. É ali que você vai ser grande, meu irmão, nesse ramo. Só não desiste. Engrandeceu-se o varão. Tem a tradução que diz, tornou-se grande. Enriqueceu, né? Mas tem a tradução que fala, né? O homem enriqueceu. Vamos lá. E ia se engrandecendo. Ele não só se tornou grande, mas cada dia que passava, ele crescia um pouco mais, até que se tornou muito grande. Você vê o processo? Se tornou grande,
Cada dia que passava ele ia se engrandecendo, quer dizer, Deus ia engrandecendo ele, ele ia se tornando maior ainda, até que ele se tornou muito poderoso, muito grande naquela terra de Gerar, no meio dos filisteus. Aí o negócio vai pegar, porque quando você não tem nada, ninguém está nem aí para você. Olha assim, ainda assim, ó, por cima. Até despreza. Tem nada a oferecer. Mas quando você começa a crescer, você começa a conquistar as coisas, você começa a se destacar, você começa a prosperar, olha o preço da prosperidade. Você está preparado para ser grande? Você está preparado para ser uma pessoa próspera? Porque todo mundo pede, Deus me prospera. Deus, eu quero ser uma pessoa grande na terra. Deus, eu quero ser um homem próspero, uma mulher próspera. Eu quero, Pai, a bênção do Senhor. Mas você sabia que a prosperidade também tem um preço? E vai vir adiante agora aí, ó. Ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus, olha o preço da prosperidade. Qual, pastora? Começaram a invejá-lo. Como que ele consegue? Estavam na mesma terra. Quem está entendendo, diga amém. Na mesma terra de fome, na mesma terra de crise, no mesmo ambiente. Pastora, só que Isaac, porque ele tinha o principal, que era Deus com ele, por ele obedecer à voz de Deus, Deus o abençoou, que esse homem colheu 100 vezes mais do que plantou, e a Bíblia diz que esse homem se tornou grande naquela terra improvável, e esse homem tinha ovelhas, vacas, muita gente ao seu serviço, ao ponto que os filisteus que estavam na mesma terra e não obtiveram o mesmo resultado. Como assim? Como que esse homem conseguiu e a gente não? Como que a semente dele produziu 100 vezes mais e a nossa não? Isso não está certo não. Ou seja, começaram a invejá-lo. Olha o preço da prosperidade. Olha o preço de se tornar bem-sucedido. Ninguém inveja o fracassado. Ninguém tem inveja. Eu quero ser fracassado igual você. Já viu isso? Ninguém inveja o derrotado. Eu quero ser derrotado igual você. Já viu, Tiago, isso? Já viu alguém invejar um derrotado? Já viu? Já viu? Quem está vivo aqui, diga amém. Já viu? Nunca. Nunca vi. Ninguém vai seguir o fracassado ou derrotado. Mas a pessoa bem-sucedida, próspera, ela chama atenção. Qual é o segredo do sucesso dele, do sucesso dela? Como assim? Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que a inveja, ela é a podridão, o apodrecimento dos ossos de um ser humano. Uma pessoa invejosa, que deseja o que é dos outros, que deseja o sucesso que é do outro, que deseja ter o que é do outro, os ossos dessa pessoa vão apodrecer. Pastor, o que a senhora está dizendo? Não sou eu, a palavra não é minha, a palavra é de Deus, e isso se aplica a mim também. Eu que guarde o meu coração, eu que vigio o meu coração. Porque o sentimento às vezes de frustração, eu não consegui, mas ela conseguiu, eu não consegui, mas ele conseguiu.
Se você não vigia, é onde entra a inveja. Eu queria ter o sucesso dele, eu queria ter o que ele tem. Não, queira ter o que Deus tem para você. E que Deus abençoe o irmão, e que Deus abençoe a irmã. Você pode às vezes ouvir o testemunho, ele conseguiu, em nome de Jesus eu também vou conseguir. Isso não é inveja, porque eu não quero o que é dele. Eu me alegro com aquilo que ele conseguiu para ele, mas eu também vou lutar por aquilo que é meu. Quem entende o que eu estou falando? É muito diferente. Mas a Bíblia fala, se eu não tomar cuidado, o coração com saúde é a vida da carne, é verdade, né? O coração, quando ele está saudável, ajuda até o nosso físico, né? Mas a inveja apodrece o que, igreja? Os ossos. A gente pede para Deus tirar a inveja dos outros, né? Da vida da gente. Sai inveja. Eu falo que eu nunca recebi esse pedido de oração assim, pastora, ora por mim. Porque eu estou com uma inveja do fulano de tal. Nesses 25 anos da minha vida eu recebi alguma confissão, eu nem me recordo, mas não é comum não, viu? Pastor, ora por mim que eu preciso ser curada. Pastor, ora para eu conseguir um emprego. Pastora, ora pela minha vida sentimental. Pastora, ora pela minha vida... Isso aí todo mundo pede, as bênçãos. Mas, pastora, ora, porque eu tenho que me libertar de uma inveja no meu coração. Eu não lembro desses pedidos de oração, não. As pessoas não têm coragem de admitir. Bom, é difícil você se alegrar com a alegria dos outros. Chorar com os que choram parece que é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Ô pastora, quando a gente deveria se alegrar com o sucesso do meu irmão, da minha irmã, do meu parente. Eu fiquei sabendo que aquela minha prima que estava lá encalhada, né, casou. Oh, glória a Deus, que esse casal seja muito feliz para a glória de Deus. Não, ela conseguiu casar na minha frente, eu ainda não casei. Meu Deus, que é isso? Tomara que dê tudo errado esse casamento. Está amarrado em nome de Jesus. Não tem boca que abre para praguejar. Ficou sabendo que seu primo lá conseguiu comprar a casa dos sonhos, com piscina, fruto do suor, do trabalho dele. Como ele conseguiu e eu não? Não é possível. Tomara que ele seja muito infeliz dentro daquela casa. Está repreendido em nome de Jesus. E tudo isso que eu estou te falando, isso é inveja. Quando deveria ficar feliz. Oh, que bacana que ele conseguiu. É até uma inspiração para mim, eu vou lutar também e vou vencer. Quem está entendendo? Porque se você não cuida do teu coração, a inveja vai apodrecer os teus ossos. Não só doenças, mas os ossos são as estruturas do nosso corpo. As estruturas da vida vão definhando por causa da inveja. Vai estudar inveja na Bíblia para tu ver. Já começa lá no início de tudo, nos filhos de Adão. Caim e o Abel. O Caim, por que ele matou o Abel? Foi inveja, igreja. Ele pensava, se esse cara não existisse, Deus teria atentado para mim. Deus não teria atentado para ele também, porque Deus atentou, não foi pela oferta em si, no sentido de, né, do Abel oferecer ovelha, né, que era a vida, e ele ofereceu os frutos, mas foi como foi feito. O Abel teve o cuidado de pegar o melhor, as primícias. Quem está entendendo, diga amém. Já o Caim não, pegou de qualquer jeito. Não pegou o melhor fruto.
da melhor forma, pegou de qualquer jeito e ofereceu a Deus, e ainda ficou irado por Deus não ter atentado para a oferta dele, e achou que o problema da vida dele era o irmão. Nunca foi o irmão. O problema estava nele, ele não enxergava. Então diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, me livra da inveja e guarda o meu coração desse mal também, em nome de Jesus, que eu consiga me alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram também. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos adiante. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus fizeram o quê? Tacaram pedra, encheram de terra, entulharam. Porque Isaque, como ele é a descendência de Abraão, ele herda os poços de seu pai. E aí os filisteus, como viram o Isaque tendo sucesso, nós vamos atrapalhar esse sucesso. Nós vamos entulhar os poços de Isaque. Sua luta hoje não é contra a carne e sangue. Sua luta hoje não é contra pessoas. Mas hoje o diabo e os seus demônios tentam fazer de tudo também para entulhar os seus poços. Dos poços, Isaque tirava água para sustento dos animais, para sustento dos servos, da família, para ter a sua boa colheita também. Claro que o principal era a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, não adiantava ter a água do poço. Mas a água do poço era o recurso. E os filisteus vão lá e enchem de terra, para que a água não flua, para que Isaque não continue tendo sucesso. E é isso que o diabo tenta fazer conosco nessa caminhada, entulhar os nossos poços. Ela é uma pessoa determinada, uma pessoa esforçada. Vou roubar esse ânimo dela. Vou roubar essa determinação dela, vou entulhar esse poço dela. Dali a pouco está você uma pessoa determinada, uma pessoa esforçada, desanimada. Desacreditada. Ai, não sei o que está acontecendo. Eu ando tão desanimada. Ando tão desanimado. Você não está entendendo que o diabo está entulhando seu poço? E ele tenta entulhar, trazendo os problemas, as dificuldades, as palavras que você ouve, as circunstâncias, as evidências. Sempre foi uma pessoa tão dedicada no seu casamento, sempre cuidou com tanto amor do seu marido, com tanto zelo da sua casa. Com tanta alegria você cozinhava para ele, com tanta alegria você passava a roupa dele, com tanta alegria você sempre se cuidou para o seu esposo, ou vice-versa. Você sempre foi um marido tão dedicado, tão zeloso com a sua esposa, sempre foi aquele que a protegeu, sempre foi aquele homem romântico, que sempre trazia
nem que fosse uma flor do jardim, e dizia: minha esposa, minha amada, como eu te amo, né? Eu sempre falava: mulher, vamos dar uma volta, vamos ouvir o canto dos passarinhos, né? Vamos conversar um pouquinho, ou trazia um bombonzinho, ou trazia alguma coisa do agrado dela. Quem está entendendo, diga amém. Aí de repente entulharam seus poços. E você deixou de fazer o que fazia. Deixou de fluir no que fluía. O diabo sempre vai tentar entulhar o seu poço. Ah, pastora, mas eu sempre fiz a comida que ele gosta. Eu sempre passei a roupa dele direitinho, sempre tentei agradar. Esse homem não dá valor a nada, esse homem não está nem aí. Então, você não está entendendo? Que o Satanás e os seus demônios têm usado aí a terra do inferno para entulhar o seu poço, seu coração não fluir mais nesse amor, nessa dedicação que você tem que ter. Porque se você faz só esperando receber, meu irmão, você está na contramão. Que isso, pastora? A Bíblia ensina que a gente precisa aprender a dar sem querer o quê? Nada em troca. Faz o bem porque tem que fazer o bem. Ô pastora, e às vezes você espera receber aonde você está semeando. Eu sei que é um processo. E às vezes o diabo tenta lhe desanimar porque não vem retorno dali. E aí você desanima. Continua semeando. Não deixa Satanás entulhar seu poço, não. 5 poços de Isaac, rapidinho aí. Tenho tempo para pregar tudo, esmiuçado que fala, né? Mas vamos lá. E disse também Abimeleque a Isaac: faz o seguinte, vai embora daqui, sai daqui. Ô pastor, o homem está crescendo na terra, o homem está sendo uma bênção na terra, e o Abimeleque fala: sai daqui, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha o preço da prosperidade. Primeiro tiveram inveja, foram lá entulhar o poço, que eram os que ele tinha herdado de Abraão. Os poços. E agora o Abimeleque, o rei dos filisteus, fala: vai embora daqui. Você é muito próspero, você é muito abençoado, você é muito mais poderoso do que a gente aqui, então vai embora daqui. Vai vendo. Então Isaac, que era da paz, foi-se dali. E foi e fez o seu assento lá no vale de Gerar, e habitou ali. Isaac é o tipo de pessoa da paz. Já que você não me quer mais aqui, eu vou lá para o vale, então. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. O menino era persistente. Eu falo menino, mas já era um homem, família e tudo. Mas eu digo filho de Abraão. Ele era determinado. Já que Abimeleque não me quis lá, tudo bem, vou aqui para o vale. E quando ele chegou no vale, ele foi lá e cavou novamente os poços dos dias de seu pai. E a água começou a fluir novamente. Que coisa bonita. E a Bíblia diz que os filisteus, né, que tinham tapado aqui, né, até mesmo depois da morte de Abraão, o pai de Isaac, chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E a Bíblia diz que cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de o quê? Águas vivas. Você vê que o Isaac era um homem o quê?
Determinado. Diga glória a Deus. Não desistia. E os filisteus, depois que o Abraão morreu, tinham tapado todos aqueles poços de Abraão. E ali, Isaac foi e cavou. E aí a Bíblia diz agora, o de Ezequiel, vamos lá. E os pastores de Gerar começaram a brigar, porfiar, com os pastores de Isaac, dizendo: essa água aqui é nossa. Por isso o nome daquele poço se chamou Ezeque, porque contenderam o quê? Com ele. Poço lá, o primeiro, que os filisteus entulham, os que eles enchem de terra ali no 15, é o de Gerar. Isaac ainda estava em Gerar. Eles encheram de terra. Aí o Abimeleque chegou e falou: vai embora daqui, some daqui. Você é mais poderoso do que a gente. Aí ele falou: tá bom então, não vamos brigar não. Ele foi lá para o vale de Gerar. E lá ele cavou os poços, que era da época do seu pai também. E aí a Bíblia diz que ele achou lá um poço, só que os pastores de Gerar começaram a brigar com os pastores de Isaac, dizendo: não, esse poço aqui é nosso. Por isso que o nome do poço é Ezeque, que significa o quê? Contenda. Contenda. Em algum outro lugar você pode achar luta, mas é um poço de contenda. E aí a Bíblia diz: olha, qual foi a atitude de Isaac? Ele fez isso aqui, ó. Então, cavaram o que, igreja? Outro poço. Isaac era da paz. Eles vieram para contender. Isaac falou: não, deixa para lá. Vamos cavar outro. Pastora, mas não é desistir fácil do que é dele? Não. Isaac sabia o que estava fazendo. A terra era grande, tinha espaço para todo mundo. E tem coisa, aprenda, que não vale a tua energia, que não vale você gastar o seu tempo com aquilo. A Bíblia diz, lá em Provérbios, se não tiver lenha, o fogo vai se apagar. E se não tiver maldizente, a contenda cessa, acaba. Saindo da Bíblia para um ditado aí que é bem, com certeza o embasamento tem na Bíblia também, mas diz: quando um não quer, dois não briguem. Ô pastor, a Bíblia diz: se não tiver lenha, o fogo vai apagar. E se não tiver gente maldizendo, gritando, discutindo, a contenda acaba. Uma das coisas que eles mais tentam trabalhar hoje, inteligência, nunca ouviu falar? Inteligência emocional. Sabe que as empresas hoje não priorizam somente o bom currículo? Porque não adianta ter um cara que é fera naquilo que faz, mas que não sabe se relacionar com as pessoas. Tem gente que é muito bom naquilo que faz, mas é péssimo em se relacionar. Tem líder, né? Tem gerente, tem supervisor. O cara é muito bom no que faz, mas é um péssimo gestor de pessoas. Aí a empresa pensa: eu não vou ter problema com esse cidadão, vai ter de processo aqui de assédio moral, de... Quem está entendendo? Então é melhor pegar o cara que às vezes é bom só no que faz, mas que é excelente em se relacionar com pessoas. É uma das coisas que as empresas hoje priorizam. Quem sabia disso? Que não adianta ser bom no que faz e péssimo em se relacionar.
Irmão, e a palavra diz que a palavra branda, calma, ela desvia o furor. Tem coisa que é evitada porque a pessoa é pacífica, sabe responder no tom de voz certo. Ô pastor, olha lá, resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ríspida, suscita a ira. Aí o pau come. Que isso, pastor? Aí a briga tá feita. E já pensou se os pastores de Isaac, não, esse poço é nosso. Não, e meu Deus, ia sair até a morte. Isaac, deixa para lá, vamos cavar outro. Aí cavaram o outro, vai vendo. Agora deu certo, né, pastor? Meu Deus, já era o terceiro, né? E também porfiaram por ele. Essa água aqui é nossa. Meu Deus do céu. Como tem gente que é cri-cri. Mas tem gente que persegue sua vida. Caramba, já deixei aquele lá para ele. Agora vem atrás desse também. Agora Isaac, né, pastor? Agora Isaac vai, né? Não. Por isso que eu falo que Isaac era um homem determinado e persistente. Sabe onde queria chegar. Você sabe onde quer chegar? Sabe ou não sabe? Quem está vivo nesse culto. Você sabe onde você quer chegar? Mas está me perseguindo, pastor, eu vou dar umas bolachas nela. Não faz isso não, você vai perder sua paz, você vai caçar confusão. Corta a volta disso. Olha o que ele fez. Por isso chamou seu nome Sitna. O que é isso? Sitna significa inimizade. O outro era contenda, luta. Isaac não bebeu a água da contenda. Eu, estou fora. Agora é a inimizade. Irmão, tem gente sem você fazer nada. Você nunca fez nada para a pessoa. Mas ela pega uma birra de você gratuitamente. Tem gente só pelo seu jeito de ser, não gosta de você. O seu jeito determinado, o seu jeito batalhador, o seu jeito esforçado, o seu jeito. Só pela forma de você ser. Você não precisa nem ter nada. É só pelo ser. Quem você é. Tem gente que te detesta. Isso é, no meio de 10, 1, 2, você não vai agradar. Jesus era perfeito e não agradava aqui na terra. Imagina eu e você, comedor de arroz e feijão, como o missionário fala. E às vezes dentro de um lugar, tem pessoas que vão gostar de você, tem pessoas que não te conhecem, vão te conhecer, vão gostar de você, e tem pessoas que não vão gostar de você e te conhecendo vão gostar de você menos ainda. Ai, a vida acabou por causa disso. Não. Mas o que eu faço com essas pessoas? A Bíblia ensina. Lá em Romanos capítulo 12, se o teu inimigo... Se o teu inimigo... Romanos 12. Romanos não. Romanos 12 sim. Ai, meu Deus. Espera aí. 12, deixa eu pegar o versículo. 18. 12, 18. Se for possível, porque às vezes não vai ser. No que tiver ao teu alcance, se for possível, da sua parte, tenha paz com todas as pessoas. Às vezes seu jeito, só de você falar calmamente com a pessoa, bom dia. Bom dia por quê? Só se for para você. Que isso, pastora? Tem gente que chupou o limão e colocou sal ainda, né? Que é gostoso, né? Quem já fez isso aqui? Não, nunca? Não é gostoso?
As irmãs grávidas aí tiveram desejo de limão com salzinho em cima? Delícia. Nunca comeram? Não? Algumas. Amém? Mas vamos lá, tem gente que é um azedume em pessoa, é problema com ela mesma, mal resolvido dentro dela, e misericórdia. Então, tem gente que você vai tentar, mas não vai ser possível. Então, se cala, só ora, só manda presentes. Mas se for possível, se depender de você, tenha humildade, vá lá e seja uma bênção para a vida da pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Pastora, como que eu vou ter amizade com a pessoa que destruiu minha família? Não, mas no que for possível, tenha paz, não tenha mágoa, não tenha ressentimento, não deseje mal, diga amém. Mas a Bíblia está dizendo, não dá para ser melhores amigas, né? Às vezes dá, né? Eu já vi cada caso, né? Já vi caso que a mulher foi lá, lutou, conseguiu restaurar o casamento e depois ainda ajudou a que foi a amante a ser uma verdadeira serva de Deus. Eu já vi casos assim que aos olhos humanos seria impossível, mas para Deus nada é impossível. Mas vamos lá, o 19, ó. Não vos vingueis o quê? Não faz isso. Vai ver só. Não. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é o quê? É a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Tem guerra que você não tem que lutar, é o próprio Deus que luta por você. Deixa Deus no controle. Mas, olha lá, ó, se o teu inimigo, olha lá o poço da inimizade, se o teu inimigo tiver fome, pastor, aí já é um pouquinho demais. Você fala com o autor da Bíblia, então. Mas Deus está falando, se o meu inimigo tiver fome e tiver ao meu alcance, é para eu dar de comer. Se ele tiver com sede, é para eu pegar o copo de água e dar a ele de beber. Porque Deus fala que se você fizer isso, você vai amontoar sobre a sua cabeça brasas de fogo, unção do Espírito Santo. Está entendendo por que Isaac não quis saber de beber da água da inimizade? Não beba da água da inimizade. Vai ver só, sou sua inimiga agora também. Mas está fazendo macumba para me destruir e você faz oração para abençoar. Porque Deus já colocou uma promessa sobre a tua vida que as pessoas que amaldiçoarem tua vida serão o quê? Amaldiçoadas, não propriamente ela, mas esses demônios que usam vão ser amaldiçoados. E a pessoa Deus quer salvar. Deus tem a misericórdia da vida dela. Porque tem gente, como eu falei, gratuitamente, vai lá fazer coisa ruim para acabar com você. E você não bebe dessa água não. Não paga na mesma moeda não. Aí o finalzinho daquele capítulo é muito lindo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Diga glória a Deus. Olha lá, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ô glória. Vamos lá para a gente encerrar, né? Agora vem, ó que benção agora aqui, ó. A gente não vai dar tempo de pregar todos não. Vou para o quarto ainda. E partiu dali. Homem persistente. Vou cavar outro poço. E aí a Bíblia diz que já não mais porfiaram por ele. Minha irmã, meu irmão, lembra Jesus na tentação do deserto? O diabo veio uma vez, veio duas, veio três, até que cessou. Só voltou depois em outra oportunidade. Mas chega uma hora que a luta acaba e a vitória chega. Entulhar os poços. Abimeleque falou, sai daqui. Cavou o poço, brigaram, não, deixa para lá. Cavou, deixa para lá. Na hora que ele foi cavar o quarto poço, a Bíblia diz que eles não brigaram mais por aquele poço.
E por isso o nome dele se chama Reobote, que significa alargamento, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Vai cavando até achar o seu Reobote. Chega uma hora que Deus alarga as suas fronteiras, alarga a sua terra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Terminou aqui? Não. E como ele estava nessa fase agora de alargamento, de crescimento, a Bíblia diz, aqui, ó que bonito, e apareceu o Senhor naquela noite e disse para Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não tenha medo, Isaac, porque agora eu sou, lembra lá no início? Peregrina nessa terra e eu serei contigo. Agora Deus está falando, agora eu não serei, agora eu já sou contigo. Diga glória a Deus. E ele diz mais, abençoar-te-ei. Eu não vou te abençoar somente, agora a bênção já está contigo. Vou multiplicar a tua semente por amor de Abraão, meu servo. E Isaac edifica ali um altar, invoca o nome do Senhor, arma ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali o quê? Um outro poço. E esse poço, pastora, vai ser o poço aí, ó, no 33, de Seba. Por isso é o nome daquela cidade até hoje, Berseba, que é o poço da promessa, do juramento, da aliança. E é ali que ele se reconcilia com Abimeleque também. Deus é tão lindo que fez aquele mal entendido entre ele e Abimeleque cair por terra. E a Bíblia diz que ele teve esse poço aí do juramento, da promessa na vida dele. Diga glória a Deus. E esse Deus está aqui. Só não desiste. Vai até o fim. Vai até o fim. Vai cavando. Vai cavando até você achar o seu Reobote também. Até você chegar na sua vitória. Até você chegar onde tem que chegar. Só não desiste. Gálatas 6:9 foi o último versículo que eu preparei. Não se canse de fazer o bem, que às vezes cansa. Ô pastor, às vezes cansa, se faz o bem e ainda tem gente tentando encher os teus picuás, como fala lá em São Paulo, né? Ainda encher a tua paciência. Às vezes você fala, quer saber, eu vou deixar isso para lá. Não, faz isso não, é o que o diabo quer. Não se canse de fazer o bem. Continua fazendo bem. O Isaac continuou fazendo o que tinha que ser feito. Mas brigavam com ele não estava nem aí para briga, ele continuava fazendo o que tinha que fazer. Ele precisava de poço para dar de beber aos animais, para dar de beber à família, para dar de beber aos servos. Ele precisava de poço na terra. Ele continuava fazendo o que tinha que fazer. Então não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, como Isaac colheu, você vai colher o que tem que colher também, se não desfalecer. Quem entendeu?